Perguntou pra nós, Cariane, você falou: pô, Douglas, cadê o seu podcast? Cadê as paradas? Cadê as coisas? E eu falei assim, cara, ô Renatão, primeiro eu fui cuidar de mim. Espiritual em primeiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, 18º, último. O que você fez espiritualmente então, assim, na tua vida? Mano, mudou tudo, mano. O que você procurou? Eu procurei você procurou ele. ajuda ou você foi sozinho? Não, mano, eu procuro. Mano, eu vou te falar que. É assim. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Meu pai me educou pra encontrá-lo. Deus, Cristo. Essa força suprema. Pra encontrar a fonte. O pai te fez cristão. Não, isso, me educou. Sabe, nunca foi de fala. Sempre foi meu pai. E minha mãe também entra nessa parte, mas assim, o exemplo. Nunca com palavras. Não fui criado na igreja, não foi nada disso. As atitudes, a caminhada. Eu ficava vendo, ele foi. Então hoje olhando pra trás, eu consigo ver o jogo perfeito, sabe? Como foi feito. E ele me educou pra encontrar. Só que depois dos 18, eu lembro muito bem quando eu fiz 18 anos. Ele fez um discurso pra mim em casa. Estavam uns amigos meus do basquete na época, o Márcio Cipriano vai lembrar que ele estava presente. Tinha feito 18 anos. E eu lembro muito bem que o meu pai explicou que ele falou, até os 18 anos, os pais eram como o arco, eu era a flecha. E a função dos pais é dar o máximo de força, de ferramentas, de tudo, para o filho poder voar. Só que quando chega os 18, eles precisam soltar. Ele falou isso? Falou. Caralho. Agora é com você. Deve ter pesado em você na hora, né? Não, na hora você é muito novo, você não tem noção. Mas é o que eu tô te falando. Ele foi dando todas as cartadas de uma maneira tão sagaz e perfeita, sabe? Que hoje nós estamos aqui. Hoje você lê isso. Aqui pra você ver, ó, que nem pra você ver. Eu lembro disso. Veio um resgate dessas coisas. Então, assim, ó, tudo que tá acontecendo na vida da criança tá sendo tudo registrado ali. Tudo, mano. Eu lembro os momentos, sabe? Meu pai me levava, pra você ter uma ideia, só pra acabar a história, pro pessoal não ficar perdido. Eu sempre volto e dou os nomes, mas ele falou, então a partir de agora eu solto. Se você quiser a minha opinião sobre algo, você pede. Mas eu não dou mais pitaco. E ele respeitou isso no máximo. Meu Todas as suas pai escolhas? respeitou o livre-arbítrio no máximo. Tanto que passou todo esse tempo depois de, sabe, eu passei todo o tempo depois, aí eu super louco, sabe, festas, baladas, loucura, tudo. Ele nunca falou um A. Um A. Morando com ele? Nada. Morando com ele. Nunca falou um A. Eu vi a dor na cara dele, mas ele só me tratava com amor e carinho. E aquilo machucava mais do que qualquer sermão. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Porque acima de tudo, eu perguntava pra... Teve uma vez que a gente parou em casa, a gente se encontrou, sabe? Minha mãe foi falar uma vez pra mim. Eu tava chegando em casa, virado, uns 2 dias, sei lá, chegando de manhãzinha, sabe? Manhã mesmo, às 10 horas da manhã. E eu fui entrar e aí minha mãe mencionou uma vez, falou, Douglas, né, viver assim. E aquele dia eu virei, reuni minha mãe e meu pai dentro da sala, coloquei eles chamei pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu falei, mãe, vocês me educaram, vocês me deram todas as ferramentas, todo o amor, os pais perfeitos, mano. Vocês me deram tudo. Tudo que um ser humano podia imaginar. E a minha gratidão é eterna. Mas eu não sou o que vocês querem. Eu sou eu. Essa é a minha vida. E ninguém aqui
fez a única pergunta que interessa pra mim. Como todo mundo na rua e todo mundo que fica falando de mim aí, só falando e falando, porque o meu barato era de verdade, Cariani, sabe? Minha dedicação pra noite, a loucura era máxima. Máxima. Tinha muito amor envolvido. Eu amava a parada como ninguém, mano. Só posso falar por mim, mas o meu é amor na parada. Eu me sentia acolhido. Me fazia bem. Era onde que o atleta, quando profissional, quando ele para de jogar, é como você soltou um animal em cativeiro na selva. É você com 35 anos de idade, para de ser solta e fala, o que eu vou ser quando eu crescer? Sabe? E naquele momento eu reuni, assim, porque eu já tinha essa parada, era minha. Então, assim, tudo que você falava pra mim que não podia fazer, que não era assim, nossa, mas era só o que eu precisava. Sabe? Loucura. Pra provar. Não, mas assim, de verdade, mas era assim, era um rebelde mesmo, bad boy nato. Sabe? Que era o barato. Eu nunca encaixei nessas regras, cara. Nunca encaixei nessas regras que todo mundo passa. Nunca! Era o meu ato, sabe? Era o movimento. E aí, quando eu reuni naquele dia, imagina chegando daquele jeito, e eu falei isso pra ele sem nunca ter falado com os meus pais, entendeu? Porque sempre foi aquele respeito máximo, sabe? Da maneira como eu fui criado. Eu não tinha esse tipo de... Nunca a gente teve esse diálogo. E eu virei e falei, mas a única pergunta que interessa, ninguém me faz. Que é se eu tô feliz. E minha mãe falou, você tá feliz? E eu, pra caralho! Pra caralho! Fudeu, cara. E aquele momento, você vê naquele momento horrível, veio um sorriso no rosto da minha mãe. E, cara, é a única coisa que interessa. E deixaram eu lá. Então, assim, eu toquei o bonde. Então, pra você ver, assim, a caminhada foi longa, Renatão. E aí, um belo dia, no meio de tudo isso, por isso que a gente, quando você olha a sua vida pra trás depois, você vai ver. Eu fui num guia espiritual que a gente sempre teve por perto de casa, fui lá e ele me ensinou a caminhada. E eu fiz. E eu achei. E aí mudou a porra toda. Isso com Porque quantos anos? você achar agora poucos, faz pouco tempo. Depois dos 40. Comecei um pouco antes. Que pariu. Mas agora pra você ter uma ideia, então assim, que foi a leitura da Bíblia. Então assim, eu fiz por minha conta uma parada, né? E mudou tudo. E assim, e aí começou ao longo de todo esse tempo, e tudo que eu passava durante aqueles momentos, na noite, a loucura, toda a parada, eu sempre estava prestando muita atenção em tudo. Sempre gostei, sabe? Isso sempre foi uma característica mesmo de quadra, minha, basquete. Eu sempre fui um defensor muito foda. Muito foda. Mas a minha principal função, eu via o jogo totalmente diferente por todos. E eu punha todo mundo no lugar. Captou? Pode encostar que eu tô aqui. Pode encostar, joga ele pra cá. Vem aqui, vem aqui. Vendo todo o jogo, sempre coordenando toda a equipe. Que a equipe, para poder competir em alto nível, a defesa tem que ser embaçada. Sem defesa, você não ganha. Você não ganha. Com defesa, você tá em todo jogo. Eu não faço cesta, mas eu não tomo. É comigo. Eu não tomo. Então eu tô todo jogo. Então eu só preciso de umas 2 momentos ali pra pôr. Opa, o jogo é nosso. Apesar que o atacante sempre é o cara que brilha, mas é a o que defesa brilha, quem faz o defesa jogo. que ganha. O pessoal fala, ataque ganha jogo, defesa campeonato. Entendeu? Hoje em dia, que nem você vê o jogador brilha muito na taça, você não marca, sabe? Então sempre o que me deixou na quadra, o que garantia os meus minutos de sempre estar na equipe era meu poder defensivo e de liderança.
de liderança, porque assim, de colocar os caras no lugar certo. E como eu sabia da habilidade de cada um, que cada um era capaz, eu ponho o cara no lugar certo e ainda ensino ele a pegar a bola. Pumba, nós saímos, aí ele brilhava. Não tem problema, não preciso do crédito, mano. Deixa ele brilhar. Você entendeu? Sabe assim, deixa ele brilhar. Nunca precisei da parada do crédito. Nunca me deram mesmo. Nunca me deram mesmo, então aprendi a viver sem. Mas quem jogou comigo sabe. E quem jogou contra também. Que o barato era louco. Você vai se fuder na minha mão. Você tá pronto pra 40 minutos de pânico. De pânico. Ó, eu vou te machucar, truta. Você não quer como eu quero. Entendeu? E essa sempre foi a parada. Sempre foi a parada, Renatão. E vai eu contei. Como eu fui criado no sistema americano, um jogo muito físico, jogo bruto, sistema bruto, mano. Os malandros lá é foda. Nosso barato, nós virou jogador na pancada, mano. Na porrada. Porque eu não tinha habilidade. Eu não era bom de bola. Eu comecei tarde. Mas ninguém queria mais do que eu. Então, eu fui com uma mente totalmente pronta para ser programada. E eles me programaram. Entendeu? Imagina, o técnico pede o que ele fala, eu faço. Você entendeu? Todo mundo dava um gato, saía, eu repetia o passinho, sabe? Eu sempre fui muito centrado no fundamento básico. O básico. Então, se eu fizer o básico bem, entendeu? E o básico é repetição. Né? Então, vai vendo como tá tudo linkado com a vida, não tá, Fabião? Tá. Então, assim, ó, básico é repetição. Parar de fazendo. Então, assim, ó, o jogador ele vai fazer. Uma coisa no meu esporte. Não, tudo. Repetição. A minha frase é: repetição de atos leva você a uma vida de excelência. Aí. Quem é mais capaz de repetir atos diários, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, cara, esse cara é imparável. Ele é imparável. 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 E agora que eu quero. Você vai ver que a gente soma todos os assuntos, né, Renato? Você tá seguindo, a gente tá em sintonia, né? Então, assim. Então eu fui Pra fazer. mim, você tá falando da vida, você não tá falando do esporte. É que você captou tudo. É isso. Então, assim, essa foi a minha criação. E aí, quando eu fui, então, assim, como eles me ensinaram, eu fui, porque eu pedi para ir para os Estados Unidos, que eu queria aprender com os melhores. Queria aprender a jogar basquete lá. Era fechado para brasileiro jogar basquete. Jogo brasileiro na NBA era impossível. Impossível. E eu não jogava nem aqui e queria ir para lá, porque eu queria aprender lá. Então eu fui programado lá. Captou? E eu sabia, por ter a criação do meu pai. Agora, lembra que a gente falou no começo sobre tudo que a criancinha, sabe, ela tá lá, ela tá vendo tudo. Ela tá vendo tudo, cara. E ó, pra você ter uma ideia, o meu pai é do meio do Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, Ribeirão da Mesa, ali, São João Evangelista, filho da miséria máxima. De não ter nada de comer, de ser amamentado por mãe do outro, de tudo mais, e veio para São Paulo, trabalhou em tudo que é lugar, foi porteiro do Banespa, trabalhou em tudo que é lugar de bar na noite, do Neil fazendo tudo, sempre num foco máximo. Sabe? Numa coisa impressionante, sabe? Esse aí é o meu herói, minha referência máxima, e quem conhece meu pai sabe que está na presença de uma divindade diferenciada, é uma entidade diferenciada. Eu tenho plena consciência. O pai tem 83 anos, ainda é atleta, super bem, e a parada é assim, sabe? Pra você ter uma ideia, saiu de porteiro do clube para hoje ele é conselheiro do clube. Puta merda, cara. Então, assim, é uma coisa, sabe, foi se formar depois de coroa. 20 e tantos anos. É, a parada assim, mas é algo diferenciado. A sabedoria é ímpar, mano. É ímpar. É uma coisa assim, então assim. A sua referência veio de casa. Total. E hoje, pra você ainda ter uma ideia, a minha mãe se formou agora, isso é recente, isso é aqui, agora, pegou um diploma, curso de 3 anos que ela se formou na terapia de psicologia Gestalt. Ela fez, se formou agora. Dia 28 ela vai fazer 77. Caraca, velho. Eu tenho um exemplo em casa, mano.
Ela não largou a toalha ainda. Você é louco, mano. E pra você ter uma ideia, até eu falava pra ela, para de fazer isso daí, a senhora não precisa. Pra você ter uma ideia, o filho desacredita a mãe. Foda. O pai desacredita o filho. Os outros ficam esperando a aprovação dos outros. Os outros vão te fuder, cara. Você precisa da aprovação divina, a sua. Só acreditar. O único que tem que acreditar é você. Olha o que você construiu, Renato Cariani. Alguém botava uma fé de onde você veio? Exato, essa é a resposta. Não tinha uma melhor. E tá só começando. Tô mentindo? Tem muito ainda, cara. Tá só começando. Então, pra você ter uma ideia, olha a minha mãe nessa parada. Então, assim, eu tenho os exemplos em casa. Então, assim, ó, eu fui criado pra isso daqui, mano. E essas minhas atitudes durante todo esse período, isso é um caso singular pra mim, é a história da minha vida. Qualquer imbecil que for querer copiar vai tomar no cu, porque ele não é a vida dele. Não tinha aquele amor envolvido. O cara, o ninja ficava loucão. Vai lá, bonitão. Você vai sentar no croquetão giratório com as giletonas e depois vai chorar e vai... Aquilo era pra mim. Era barato por quê? Porque hoje eu tô nessa posição e eu posso conversar com qualquer vagabundo. Eu tive lá, eu sei como é que é a caminhada. Meu respeito é máximo. E por isso que hoje eu assumi o compromisso de chamar no exemplo. Eu vivo essa porra. Eu sou esse cara. Você tá vendo um milagre ambulante na sua frente. O cara fala, não pode, mano. Eu conheci o ninja aqui. Mas que imbatível. Quando eu falo que o assunto é loucura, eu sou Hall da Fama, eu sou. Qualquer louco vagabundo de respeito sabe que aqui é de verdade. E agora tá vendo a caminhada aqui, que também é de verdade. Mais do que nunca. Então você tá vendo. O que aconteceu aqui? Presença divina embaçada, caralho. É isso que é a grande diferença da parada. Então, quando você perguntou, ninja, cadê as suas paradas, cadê as suas coisas? Primeiro eu fui arrumar eu, Cariani. Porque hoje o meu trabalho, a minha vida, ela é fundamentada, cada um tem os seus pilares, né? Eu lembro que o Joel, ele monta muito legal, ele fala saúde, família, trabalho, né? Cada um tem os seus pilares, muito foda. Então, e aí uma vez ele me perguntou, ele falou, ninja, e qual que é o seu barato? Primeiro, espiritual. Nós estamos vindo aqui para mostrar pra galera tudo isso. O meu começou depois dos 40, lembra? Primeiro, espiritual. Ninguém ensina pra nós ainda. Não, já era muito foda. Eu sempre fui embaçado. Eu sempre gostei de... Eu sempre competitivo também, né, ninja? Mas era barato. Isso era, mano. Mas era assim, é isso que eu te falei do começo, aquela competição saudável, de dar o seu melhor. Sabe, seu melhor. E quando você dá seu melhor, até quando você perde, você não perde, não tem derrota. Não tem. Você sai de cabeça erguida, fala, caramba, o cara é muito foda. Ele. Nossa. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder, cause they